O meu Senhor bateu na porta do meu coração. Eu abri, ele entrou e fez morada, morada. Ele entrou e assentou à mesa e ceou e fez morada. Eu participei do pão e o vinho. A alegria se apossou de mim, de mim. A minha vida mudou, não senti mais sozinho. Oh, que alegria que se apossou de mim, de mim. A tristeza foi embora, nada neste mundo importa. Eu quero ir pra glória. A alegria do servo é até na hora que chora, que chora. A alegria do servo é até na hora que chora, que chora. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Um dia tu levaste minha culpa lá na cruz. Hoje eu te agradeço, meu amado e bom Jesus, por me dar a salvação deste mundo de ilusão. Retirou os meus pecados, já limpou meu coração. Senhor, em mim faz tua morada, eu te peço por favor. Preciso da tua ajuda, preciso do teu amor, porque na eternidade pela fé eu entrarei, porque lá na sua glória com os anjos cantarei. Jesus foi para o céu, deixando o Consolador, instruindo a sua igreja a ter fé no Criador. E quando Jesus voltar, governar com ele eu vou, juntamente com a igreja, aprendendo com ele estou. Senhor, em mim faz tua morada, eu te peço por favor. Preciso da tua ajuda, preciso do teu amor, porque na eternidade pela fé eu entrarei, porque lá na sua glória com os anjos cantarei. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Não há amor no coração, o homem sempre sagaz, perdendo o vínculo com Deus, dando lugar a Satanás. Não quero mais viver neste mundo, não tem nada que me satisfaz. Não quero mais viver neste mundo, não tem nada que me satisfaz. Quando eu partir deste mundo, daqui eu não levo saudade. A hipocrisia do homem sempre termina em maldade, mas descubri o lugar perfeito lá na
eternidade, mas descobri o lugar perfeito lá na eternidade. E hoje eu convido você para morar lá no céu, para desprender deste mundo, deixando de viver ao léu. Pois Cristo abriu o caminho do Calvário, rasgando o véu. Pois Cristo abriu o caminho do Calvário, rasgando o véu. Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome, te bendizemos, Senhor, por este grande privilégio de louvar o teu nome, de falar da tua palavra, e peço, Senhor, a tua iluminação para este assunto que vamos tratar hoje, que é falando um pouco dos nossos órgãos humanos, se estão sendo usados para exaltar o seu nome, para ouvir a tua voz ou para desprezar toda a sua promessa. Nos ensina, Senhor, e leva, Senhor, esta palavra a quem verdadeiramente necessita. Assim nós já te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje vamos falar de ouvido, falar dos olhos e falar da boca. Então, para entendermos bem este assunto, nós vamos hoje buscar dentro da palavra de Deus e entender o que tem a nos ensinar dentro da tua palavra. Nós vamos começando, já abrindo Êxodo 24, versículo 7. E diz assim: e tomou o livro do concerto e o leu ao ouvido do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem nos falado, faremos e obedecemos. Então, dando a partida neste assunto, é um prazer de Deus que os nossos ouvidos estejam sempre atentos para ouvir a sua voz, para ouvir o seu falar. E dentro lá do meu subconsciente, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Será que os ouvidos do homem na face da terra têm a sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor? Então, nesse primeiro texto que nós lemos, no Êxodo 24, verso 7, ali quem tomou essa atitude de abrir o livro e fazer com que aquelas palavras, aqueles mandamentos chegassem ao ouvido daquele povo, o povo de Israel, que o Senhor estava fazendo um convite muito especial para eles, para ser exemplo de um povo de Deus, um povo separado, para dar exemplo deste único Deus que hoje nós acreditamos, que nós sabemos que é soberano sobre todas as coisas. Então, ele tomou o livro do concerto e leu ao ouvido do povo. Então, ali estava relatada a lei, os princípios, para que o homem conseguisse começar a dar um passo de volta em direção a este que é Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas e toda a sua perfeição que existe. Então, e para ouvirmos isso, nós temos que ter uma sensibilidade
espiritual, porque Deus é espírito. E o povo ali na leitura que aquele servo lá do passado faz, eles conseguiram entender o recado que Deus tinha mandado através de Moisés. E eles fizeram uma promessa para Deus que eles, além de ter ouvido, eles iam guardar no coração. Então, todo aquele pedido de Deus, eles iriam obedecer. Então, vamos agora para um texto mais além um pouco, que é Jó. Jó 34, verso 3, que diz assim: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Nós sabemos que o ouvir é um dos sentidos que tem uma grande importância nas nossas vidas cotidiana de cada dia, porque nós vamos aprendendo daquilo que ouvimos e daquilo que enxergamos. Então, nós vamos aprendendo a dar um passo após outro passo, e assim vamos galgando uma caminhada para regressarmos à nossa origem, que é a eternidade. E Jó, ele deixa isso bem explícito ali no relato da sua história, que porque ele reconhece que o ouvido, ele prova as palavras, como prova a comida, como a língua consegue ter o paladar para provar a comida. Ela tem a mesma sensibilidade. Nós podemos estar com os olhos fechados, alguém colocar alguma coisa na nossa boca, só pelo paladar nós vamos saber que tipo de comida é aquela. Da mesma forma, o nariz, quando ouvimos, temos o olfato, sentimos o cheiro de alguma coisa, nós conseguimos identificar o que é aquilo. E o nosso ouvido vai ouvir todas as palavras, e o nosso consciente vai separar aquilo que é benéfico para as nossas vidas, principalmente o benefício para as nossas almas. Salmo 115, 6 traz também o seguinte alerta para nossas vidas. Salmo 115, 4. Eu falei 115, vamos no 6 primeiro, e depois nós voltamos ao 4. Que diz assim, vamos ler o versículo 6 primeiro. Davi, ele traz um alerta acerca do ouvido que não tem sensibilidade, da boca que não tem sensibilidade de falar aquilo que vem exaltar o Senhor. Ele nos traz este alerta. O salmista, ele alerta sobre os ídolos. E nós, homens, quando não temos a sensibilidade, assim como os ídolos não têm, nós nos tornamos igual a eles, sem sentimentos nenhum. Diz assim o versículo 6 do capítulo 115, do Salmo 115, verso 6, diz assim:
têm ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Então é algo assim que nos traz um alerta muito interessante para nos tornarmos um ser sem sentidos. E hoje nós estamos chamando a atenção para os sentidos espirituais. O nariz é ter o quê? O bom cheiro de... sentir o bom cheiro de Cristo. A boca, como lá em Tiago 3, por exemplo, depois nós vamos dar fazer uma alusão também a Tiago 3, que fala de um aparelho muito importante que tem dentro da boca, que é a língua, que ela pode ser como uma chama de fogo que incendeia uma floresta inteira. E se nós soubermos contermos, vigiarmos no falar, nós não vamos causar danos a ninguém e nem a nós mesmos, a nós mesmos. Então, Salmo 115, 6, que nós acabamos de ler. Os nossos ouvidos precisam ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e identificar, porque o próprio Senhor diz que as ovelhas ouvem e conhecem a voz do seu pastor. Paulo, quando ele era apenas um homem religioso, entre parênteses, um homem que vivia a tradição do farisaísmo, quando Jesus fala com ele não conseguiu entender, identificar a voz de Jesus. Quando aparece para ele naquele caminho de Damasco, onde ele estava atrás, perseguindo os servos de Deus, e ele perguntou, quem fala comigo? E o Senhor responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, porque ele não tinha sensibilidade espiritual no ouvido para conhecer, para entender a voz, ele estava ali como se fosse uma estátua, que o próprio salmista relata. Vamos estar lendo do versículo 4 até o versículo 8 para nós entendermos claramente. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mão de homens. Nós nos tornamos apenas homens carnais, comuns, como neste primeiro louvor que nós cantamos aqui, que fala o homem vive só na sua maldade, a sua malícia, os seus sagazismos, e não consegue identificar quando é Deus que está falando. Ele entende muito bem a voz da carne. E tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos e não apalpem. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então, nós podemos contemplar isto que o salmista deixa bem explícito para todos, um alerta para nós que vivemos cegos tanto tempo com essas escamas da religião dentro dos nossos olhos e não conseguíamos enxergar o Senhor. E o último versículo que o salmista deixa é o 8, nesse texto de hoje é o 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, se nós não temos sensibilidade espirituais para usar os nossos membros para sentir quando Deus está falando conosco. Aí vamos para Mateus 13,
de 13 a 17, que diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebeis. Quer dizer, aquilo viu, aquilo de relance, passou, não conseguiu compreender o que era aquilo, o que estava representando. E nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual para vivermos a igreja que vive em nós hoje, para vivermos Cristo que vive em nós hoje. Então, 13 e 14... Agora vem o versículo 15 e diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Está igual o coração de Faraó quando o Senhor envia Moisés ali para retirar o povo. Então, tudo que era realizado como um milagre, trazendo uma grave consequência, mas o coração daquele homem era endurecido, ele não deixava que o povo saísse, queria que o povo ficasse ali o tempo que vivesse escravos. É assim como o adversário quer que o homem vive sempre sendo escravo do pecado. Ele, mesmo a verdade está sendo divulgada diante de si, mas esta verdade não vai libertar porque ele não tem sensibilidade no ouvido para ouvir, não tem sensibilidade nos olhos para enxergar a glória de Deus que está presente e está aí para todos que queiram alcançar, e olhos para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreende com o coração e se convertam e eu os cure. Então, a maneira que Deus tem para curar, ainda há poucos dias nós trouxemos aí uma palestra falando sobre falando sobre os dons espirituais, e quando falávamos dos dons de curar, ainda lembramos muito bem que a cura principal que o homem precisa estar procurando neste momento é a cura da alma, aquela grande cicatriz, a grande mancha que o pecado tem deixado na alma do homem. E só um pode curar esta enfermidade que leva à pior das mortes, que o homem nem imagina como que é a morte eterna. Só Jesus pode curar desta enfermidade que vai levar este extermínio da alma do homem. Então, nós deparamos com textos que vêm nos esclarecer tudo isto. Será que o homem está tendo sensibilidades espirituais, tanto no ouvido, para ouvir a voz de Deus falando ao coração? Está tendo sensibilidade espiritual para ver a glória de Deus se manifestando diante de si? Da boca, será que o homem está tendo sensibilidade em abrir a boca e pronunciar alguma coisa? Mesmo estando pregando em um púlpito de uma denominação, de uma igreja, ele está tendo sabedoria que a palavra nos recomenda para que possa ter essa sabedoria para alcançar a glória de Deus?
Será que não está como o próprio Tiago alertou o povo para ter cuidado com a língua? Então, são coisas que saem da boca. O próprio Jesus, ele deu um alerta. Ele fala, quando os fariseus estavam ali criticando, condenando os discípulos de Jesus, que estavam comendo sem lavar as mãos, ele falou que o que faz mal não é o que entra pela boca, sim o que sai, em concordância com o alerta que o apóstolo Tiago deixou no capítulo 3 de Tiago. Aí vamos falar um pouco dos olhos. Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pode ter todas as luzes acesas no ambiente que o indivíduo tiver, mas se ele não tiver uns olhos espiritual para enxergar, tudo continua negro, continua sombrio, não tem esclarecimento nenhum quando ouve uma coisa, porque todo o corpo está em treva. Mateus 22, 6, 22, ainda tem mais ainda, Mateus 6, 22, que nós acabamos de ler. Se a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, é bem claro, nós estamos tendo a visão, estamos conseguindo enxergar a glória de Deus na nossa frente? Ou estamos conseguindo apenas ver aquilo que o nosso ser carnal está querendo? Agora vamos mais adiante um pouco. Falar um pouquinho da boca. Vamos estar abrindo Lucas. Não, Tiago 3:11, que fala exatamente o que nós acabamos de mencionar ainda há pouco. De uma mesma fonte não pode jorrar águas amargosas e água doce. Como está o nosso falar diante dos homens, diante de Deus? Nós estamos derramando águas amargas, água salgada ou água doce? Nós sabemos que a água é símbolo da palavra. Por quê? Porque a água, assim como a água limpa o nosso exterior,
a palavra limpa o nosso interior. A palavra é aquela que limpa os nossos corações maldosos tantas vezes, e isto é algo que precisamos a cada dia estarmos vigiando. O provérbio, ele fala muito a respeito do sábio, ele é vigilante no falar. Então, a boca que glorifica o nome do Senhor não pode ser a mesma boca, a mesma língua que maldiz o homem que é o nosso semelhante. Então vamos para Tiago 3,11, que diz o seguinte: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial águas doces e águas amargosas? Meus irmãos, o versículo 12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a vides figos? A videira figo? Assim tampouco pode a sua fonte dar água salgada e água doce. Tiago, revestido com o poder do Espírito Santo, ele nos traz este alerta tão importante para nossas vidas espirituais, como podemos vigiar, como podemos a cada dia estarmos buscando uma verdadeira identidade com o Espírito Santo, ou com o Senhor Jesus, para que o nosso falar, o nosso ouvir e o nosso enxergar seja pelo menos 50% espirituais. Nós sabemos que estamos vivendo ainda num tabernáculo carnal, aonde não estamos totalmente espirituais, só vai acontecer isto quando nós estivermos em um corpo glorificado, mas para adquirir este corpo glorificado, nós precisamos permanecer nesta caminhada que nos leva de volta à eternidade. E vamos encerrando mais esta palestra e vou tentar louvar o Senhor com um louvor que eu acabei de escrever hoje. Sempre quando eu estou caminhando pela manhã, o Senhor me visita, me dá algumas letras, alguns assuntos, e hoje vamos falar um pouquinho da passada do povo de Israel na Babilônia, ali quando viveram uma experiência, quando Esther é transformada numa rainha ali no meio daquele país estranho, mas para tudo Deus tem um propósito, e nós escrevemos algumas coisas, fazendo uma pequena poesia da história que aquele povo, naquela época de Esther, passou ali na Babilônia. O meu Deus deixou o seu povo e para ser escravizado, lá encontraram inimigos que queriam vê-los executados. Só que eles não sabiam que Deus estava ao seu lado. Só que eles não sabiam que Deus estava ao seu lado. Quando
Esté soube o que acontecia. Deixou o seu povo avisado para orar e jejuar e para ter muito cuidado, porque dentro de 3 dias o rei seria avisado, porque dentro de 3 dias o rei seria avisado. A rainha fez uma festa e fez Amã de convidado. Chegou na presença do rei. Ali Amã foi desmascarado e na forca que eles construíram foram todos enforcados. E na forca que ele construíram foram todos enforcados.